Bom dia. Bom dia, pessoal. Já vou tomar uma água, a boca já está seca. Bom dia aos internautas, bom dia a todo mundo. É sempre muito bom estar aqui. Eu sinto uma alegria imensa estar aqui. Demora um pouquinho às vezes que a gente está tão busy, aí Marisa convida e a gente fala, não dá agora, passa para depois. Mas quando a gente está aqui é muito bom, é muito legal para vocês. Estar com vocês, a gente vai falar de olhos de ver e ouvidos de ouvir, que é um tema que eu escolhi, que eu achei muito... A frase é muito forte, é sempre muito forte. A gente sempre fala de olhos de ver e ouvidos de ouvir e não sabe muito bem do que a gente está falando. Né? Às vezes a gente está muito automatizado em enxergar as coisas, em escutar as coisas. E aí a gente não percebe o verdadeiro sentido do que é. Mas a gente vai lá, a gente vai tentar dar uma ajeitada nessa sintonia aí. Vamos ver o que a gente consegue, né? Falar de olhos primeiro, eu gosto sempre de começar com as designações das coisas, né? A gente sabe que o olho humano é o órgão responsável pela visão em nós mesmos, no ser humano. Tem um diâmetro de aproximadamente 24,15 milímetros, científico para vocês saberem. Diâmetro horizontal e vertical de aproximadamente 23,48 milímetros e de 75 milímetros, pesa 7,5 gramas e tem um volume de 6,5 centímetros cúbicos. Serve para nada isso, né? Porque a gente não vai lembrar disso nunca, mas tudo bem. O olho humano, de qualquer maneira, vem uma informação interessante. Ele pode distinguir cerca de 10 milhões de cores. Olha que coisa incrível. Para mim, então, é especialíssimo isso. Porque ninguém sabe, mas eu sou daltônico, então para mim está ótimo. 10 milhões de cores, tudo é cinza? Não vai adiantar. Não é tudo cinza, mas tem aí umas 3 cores mais ou menos que dá para variar. E ele é capaz, o olho humano, de detectar um único fóton. Isso é muito interessante. Um único fóton. O fóton é uma partícula, eu botei aqui, elementar, que é mediadora da força eletromagnética. Isso é importante para a gente saber o que o olho é capaz de fazer. O fóton é também o quantum da radiação eletromagnética. É a luz, e a luz é formada por um grande número de fótons, tendo a sua intensidade de brilho ligada ao número deles. Então, uma luz muito brilhante é formada de muitos fótons. Ok? E o olho humano é capaz de identificar um único fóton, que é uma partícula. Isso vai ficar na nossa cabeça. Ok? E os músculos dos olhos, para vocês lembrarem da biologia, olha que monte de coisa. Olha o tanto de músculo envolvido no abrir os olhos. Né? Ó, movi todos esses músculos. Coisa louca, né? Também não interessa muito não, é só para vocês saberem que é muita coisa envolvida nessa história toda. Tá? Aí eu trouxe para vocês uma figura para saber se nossos olhos conseguem realmente ver essa figura que eu vou colocar aí para vocês. A gente vê essa figura ou a gente enxerga verdadeiramente essa figura? Alguém sabe o que é essa figura e do que ela é formada? Porque nós apenas enxergamos a figura por agora. Né? Isso aqui é uma figura daquelas que a gente tinha antigamente, que não sei quando era, mas aquelas figuras de 3D, que se você enxergar, você vê o que está ali, que é diferente do que vocês estão vendo agora. Talvez alguém consiga enxergar o que tem ali na figura, se souber enxergar. Pelo menos um sabe enxergar, pelo amor de Deus. Não? Bora para a palestra, né? Bora para a palestra. Mas ninguém vê, a gente enxerga essa figura. Se a gente não fizer o quê? Se a gente não exercitar o nosso olhar para realmente ver o que há ali. Ok? Isso é a base dos nossos olhos de ver. Ok? E aí os ouvidos a mesma coisa. Porque os nossos ouvidos... eles são órgãos avançados e muito sensíveis do corpo humano. A tarefa principal é de detectar, transmitir e traduzir os sons. E uma outra função muito importante do ouvido, fora aquelas ali que a gente já sabe, é de manter o nosso senso de equilíbrio. Ou seja, o ouvido que a gente acha que é para escutar, ele é responsável pelo nosso equilíbrio. Isso também vai ficar na nossa cabeça. Tá? Porque se você tiver ouvidos não de escutar, mas de ouvir, isso te traz mais equilíbrio. Olha que coisa incrível. Eu achei isso muito interessante. Olha o monte de músculo que tem para você ouvir, para fazer um monte de coisa.
Aí você escuta com tudo isso aí, com o ouvido é feito de médio, ouvido profundo, ouvido superficial, ouvido não sei o quê, papapá. Mas no final das contas, nós conseguimos ouvir? Ou a gente só consegue escutar? Porque escutar, a gente pode escutar todos os sons aí que a gente quiser escutar e a gente vai se acostumando a escutar. Mas a gente ouve realmente com os nossos ouvidos, né? Então a gente vai falar um pouquinho dessas duas coisas. Isso aqui foi só uma prévia para vocês. A gente vai começar pelos ouvidos de ouvir. E eu vou começar com uma passagem do Evangelho, segundo o Espiritismo, que está no capítulo 18, muitos os chamados e poucos escolhidos, que nós tivemos ontem a palestra de Roberta sobre esse capítulo no nosso sábado do Evangelho. E lá está escrito assim: os seus discípulos se aproximando então lhe disseram: por que lhes falais por parábolas? E lhes respondendo, Jesus disse: é porque para vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não lhes foi dado. Porque a todo aquele que já tem se lhe dará ainda mais, e estará na abundância, mas para aquele que não tem, se lhe tirará, mesmo o que tem. E por isso eu lhes falo por parábolas, porque enxergando eles não veem, e escutando eles não ouvem. E a profecia então de Isaías se cumpre neles, quando disse: escutareis com os vossos ouvidos e não ouvireis, e olhareis com os vossos olhos e não vereis. Isso também estará em São Mateus, capítulo 13, versículo de 10 a 14. Isso está lá na Bíblia, isso está lá no Evangelho, isso já vem de Isaías. O profeta Isaías, para a gente ter uma noção de quanto tempo é passado e quanto tempo a gente fala da mesma coisa, o profeta Isaías, ele viveu entre os anos de 765 e 681 antes de Cristo. E ele já profetizou lá atrás, 765, porque era descendente, né, antes de Cristo, 765, 681, ele profetizou a chegada do Filho de Deus, que era Jesus, e profetizou também que o seu povo não o entenderia. Isaías lá, nesse tempo todo, dentro da nossa visão de tempo, né, desses anos todos, muito atrás. Então daí que eu parti para poder tentar estudar como é que eu prometi para mim mesmo que eu ia olhar para o relógio quando eu começasse e eu não esqueci. Deve ter o que, uns 5 minutos? Né? Eu tenho uma noção, que eu sei que eu vou passar, né? Eu sei que eu vou passar. Mas foi daqui que eu parti para poder falar e estudar trazer para vocês esse estudo e estudar também, porque para mim o mais importante é isso. A gente estuda, a gente corre atrás, a gente quer fazer um trabalho bom. E quanto mais a gente quer fazer um trabalho bom quando a gente chega aqui, é muito conhecimento que a gente adquire, é muito incrível. E compartilhar isso é melhor ainda, né? E a gente percebe a conexão que existe, porque eu tinha pensado nesse tema muito antes, e essa passagem do capítulo do Evangelho, né? Muitos os chamados, poucos escolhidos, e aí no sábado anterior, por uma coincidência, né? Do destino, da espiritualidade, aí a Marisa coloca o capítulo para ser no sábado, né? Então essas coisas a gente tem que realmente perceber a nossa conexão. E aí a gente vai falar sobre isso. Então por que Jesus falava por parábolas? Então o que é a parábola, né? Aí a gente fala a parábola era a história de Jesus. Não, a parábola vem aqui da função parabólica, todo mundo conhece a parabólica, né? Então é interessante a gente saber por que ele falava das parábolas e a gente vai lá procurar saber o que era parábola. E eu achei incrível, porque a função parabólica é exatamente essa, é de emissão e de recepção de sinais. Aí eu fui lá aprender isso também, porque eu não sabia. Eu sabia que era antena parabólica, que a gente vê em tudo quanto é lugar, né? No Brasil, então, vê um monte. Mas a função dela é de emitir e receber sinais. Então, o que ela fala? Ela tem esse formato côncavo porque ela recebe todos os sinais de todos os lugares, de todas as direções, e esses sinais são transformados, porque eles vêm paralelos, e eles são transformados em côncavo para eles convergirem ao centro. E ali, esses sinais todos se tornam um e se fortalecem. E então eles saem fortalecidos e atingem de novo a transmissão. E aí faz-se a emissão. Então Jesus estava ali naquele centrinho, e por isso que ele falava por parábolas. Parábola vem daí. Estava naquele centro, então ele ficava ali parado, recebia tudo que estava
acontecendo à volta, tudo aquilo convergia até ele e ele então transmitia aquilo de volta dessa forma. Curiosidade incrível, né? Eu aprendi demais, achei fantástico saber isso aí. Então, trouxemos a parabólica de Jesus, fazendo um merchandising ali, né, da Cromos. Devia ter tirado, né? Devia ter colocado Graphics Plus, mas não coloquei. Jesus falava através de parábolas, então, dentro desse aspecto técnico que a gente viu, para fortalecer o significado do que ele queria falar. E para, principalmente, não violentar a nossa posição de ignorantes e nem mesmo os nossos limites das nossas consciências da época. Para que, então, pudéssemos ouvir e compreender. Então é por isso que ele falava por parábolas, porque ele falava de acordo com o nosso entendimento. Era esse o principal objetivo. Então ele tinha aquela multidão acompanhando ele, que ia assistir as parábolas dele. Então ele pegava toda aquela informação, convergia até ele e falava então da forma que aquelas pessoas entenderiam, porque ele já tinha recebido daquelas pessoas aquela energia do que elas precisavam e de como elas precisavam ouvir. Então ele falava diferentemente para cada povo. Ele falava para fariseus, ele falava para saduceus, ele falava para os samaritanos, para os essênios, para os zelotas. Ele falava para todos esses povos que estavam em volta dele. E para cada povo era uma forma diferente de falar. A gente não sabe, não se lembra, não estávamos lá, eu pelo menos não me lembro. Devo ter assistido lá, né, algumas parábolas dele, não devo ter entendido nada, né, também. Mas ele provavelmente ele falava a mesma parábola para diferentes povos de maneiras diferenciadas também, porque cada povo ia entender de uma forma. Porque um povo era muito religioso, o outro povo era muito comercial, o outro povo era talvez muito espiritualizado. Então cada um precisava receber a informação dele de uma forma, né? Então era por isso que ele falava por parábolas. E nós, falando de ouvidos de ouvir, será que nós já aprendemos e já sabemos ouvir? Então, tudo aquilo que a gente traz lá das parábolas de Jesus, se a gente for atrás de cada uma delas, né, de todos os capítulos do Evangelho, cada um deles traz as bem-aventuranças, cada uma delas traz uma parábola. Será que a gente já sabe ouvir? Será que é quando alguém fala com a gente já sabe ouvir com atenção? Porque a gente precisa lembrar que saber ouvir não é escutar, tá? Escutar a gente sabe. Saber ouvir é renunciar. Porque para saber ouvir, a gente precisa se calar. E a gente adora falar, né? Não é? E a gente adora falar. Puxão de orelha, imagine para mim, que estou aqui, ó. Tá pertinho, ó. A fala tá pertinho desses dois ouvidos aqui. Então, não sei se a gente sabe ouvir realmente, né? Porque eu não sei se a gente presta atenção, né, nas pessoas. Não sei se a gente presta atenção no que está à nossa volta de verdade, né? Assim, verdadeiramente, não é só escutar todos os barulhos e todos os ruídos, né? Porque ao escutar a gente escuta tudo, todos os ruídos, né? A gente está sempre mais propenso a falar do que a ouvir, não é? Então, quando, por exemplo, uma pessoa vem falar para a gente alguma coisa, porque normalmente quando alguém vem conversar com a gente é porque a pessoa precisa ser ouvida, né? É porque a pessoa precisa desabafar, sei lá, alguma coisa assim. E aí a gente pega, a pessoa fala duas frases. E aí a gente fala, mas isso aconteceu comigo também. E aí pronto, acabou, desenrolou. Né? Mas isso aconteceu comigo também a semana passada, assim, assim, assado, e isso aconteceu assim por causa disso, disso, disso. E a pessoa que queria falar com você passa então a te ouvir. Não, passa a te escutar, porque ela não está nem aí com você, porque ela não está vivendo o seu problema, ela está vivendo o problema dela, está vivendo o que ela precisa de ajuda. E aí você não percebeu, porque você não está acostumado. Nós não exercitamos, né, o ouvir, a gente está automatizado no escutar, né? O nosso dia a dia faz isso com a gente, não é defeito, não tem nada de errado, né? Tá tudo normal, cada um na sua velocidade, a gente tem que se lembrar disso sempre, cada espírito na sua velocidade, cada espírito com a sua história, mas a gente pode ter vontade de exercitar um pouco mais, de ir um pouco mais além, né? O extra mile, de dar um passo à frente. A gente pode, né, se a gente quiser. Então a gente pode exercitar, sim, se a gente quiser, o ouvir. Então a gente está tão habituado a interromper as pessoas que estão falando e a gente esquece que interromper constitui uma violação do principal objetivo da comunicação humana na audição.
Primeiro que já constitui uma violação, porque se a pessoa vem te ouvir e você começa a falar, você já está interrompendo, já está violando o direito dela, né? E qual o principal objetivo da nossa audição, da nossa comunicação? É fazer com que o outro fale, com que o outro se expresse. Porque o outro falando e o outro se expressando, vamos esquecer da gente, vamos, né, renunciar, como eu falei no slide anterior. A gente esquecendo da gente e a gente permitindo que o outro fale, que o outro se expresse, a gente vai o quê? A gente vai experimentar aquilo que o outro está vivendo. A gente vai se permitir aquilo que o outro está vivendo naquele momento. Então a gente vai ter a oportunidade, que por incrível que pareça, mas é a oportunidade que Deus, primeiramente, através da espiritualidade e todas as coisas, e principalmente através daquele próximo que está na nossa frente, a gente vai ter a oportunidade de praticar a empatia, que é aquela faculdade de você se colocar no lugar do outro, ouvir, experimentar aquela situação. É calçar o sapato do outro, né? Porque se a gente só ouvir e não colocar o sapato do outro e não vivenciar aquilo junto com ele, a gente está escutando, a gente não está ouvindo. Mas se a gente ouvir com ouvidos de ouvir, que aquele rapazinho ali está tentando dar uma limpada no nosso ouvido por enquanto, parece que vai demorar um pouco, que ele vai ficar ali um bom tempo. Se a gente não exercitar isso, a gente não se permite exercitar todas essas coisas que Deus nos proporciona, que são as experiências que a gente precisa ter para poder evoluir, né? Caminhar e entender essa coisa toda, experimentar as pessoas, né? de poder viver com a experiência das pessoas e aprender com isso. Então é por isso que a gente faz isso. E aí a gente tem ali, continua ele limpando, então isso quer dizer que a gente não chegou ainda onde a gente quer. E nós fazemos silêncio ao nosso redor, porque aí a gente estava falando de pessoas falando conosco, que a gente já não respeita, né? Porque a gente já viola o direito dela falar e se expressar, porque a gente já quer falar em cima. E a gente faz silêncio ao nosso redor, ou seja, a gente ouve a nós mesmos, a gente ouve o que a nossa consciência tem a falar com a gente. Porque quando a gente faz silêncio ao nosso redor, quando a gente se permite ouvir os nossos próprios pensamentos, quem é que está falando com a gente? Quem é que fala conosco através da nossa consciência? A gente permite que os espíritos superiores se comuniquem conosco? A gente nos permite ouvir a espiritualidade? A gente nos permite conectar com a espiritualidade? Ou a gente está só escutando os ruídos todos e aquela parabólica está lá, que não está pegando sinal nenhum, né? Que a parabólica também tem aquele ouvido grande, né? Que a gente fala que tem ouvido de parabólica, né? Mas se ela não estiver pegando, funcionando direito, não adianta nada, não é? Então a gente está ouvindo a nós mesmos, a gente está se permitindo também, porque é sempre bom falar daquilo que a gente permite e proporciona aos outros, como é sempre bom trazer isso para dentro de nós também. Porque o que está acontecendo conosco é que reflete lá fora com todos os outros. Então, se eu souber ouvir e fazer silêncio à minha volta, e ouvir a minha própria consciência, e ouvir a mim mesmo, eu vou saber fazer isso com os outros. Se eu permitir que eu fale e que eu me expresse comigo mesmo, para eu me conhecer, para eu saber das minhas limitações, para eu saber o que eu estou vivendo, para eu saber as coisas que estão se passando comigo, por quê, né? De onde vim, para onde vou, aquela coisa toda, né? Eu vou permitir que isso aconteça com um próximo quando ele chegar para mim querendo conversar. Aí eu não vou atropelar ele com a minha experiência, eu não vou só escutar, eu vou ouvir. Porque eu estou acostumado a ouvir a mim mesmo. Porque eu estou acostumado a ouvir a espiritualidade. Então eu vou permitir que a espiritualidade, quando alguém vier falar comigo, ela se aproxime de mim e que me permita ouvir verdadeiramente aquela pessoa. E aí a gente pode trabalhar junto, né? A gente trabalha junto, porque você se conecta. E aí a gente trabalha junto. Então eu viro uma parabólica. Aí a gente tem que fazer esse exercício. Você se sente aquela parabólica lá de trás que eu falei, abraça todas aquelas informações que vêm daquela pessoa, converge aquilo para você e depois devolve para ela da forma que ela quer ouvir.
Mas permita que ela faça isso, que ela se expresse, porque dessa vez a gente vai conseguir, dessa forma a gente vai conseguir vivenciar mais aquela experiência e aprender mais uma coisa. Não quer dizer que vai ser a única vez que a gente vai fazer isso, não. A gente vai fazer milhões de vezes, provavelmente, porque a gente vai aprender, e vai bater, e vai cair, e vai aprender, mas a gente vai aprender. Então você se imaginar uma parabólica já é um grande início, porque você nunca mais vai esquecer disso. Quando alguém vier falar contigo, você já vai lembrar do Mauro. O Mauro falou que tem que ser uma parabólica. Né? Vai ficar assim já para receber a informação. Né? Então a gente vai se perguntar, a gente está escutando ou a gente está ouvindo? Está lá ele ainda limpando esse ouvido lá. Então ainda estamos aí nesse problema. Né? Estamos colocando em prática tudo aquilo que a gente recebe, as lições que a gente recebe. A gente vem para cá, a gente assiste aula. Né? A gente assiste e recebe um bando de informações, né? Numa hora e meia de aula, é uma batelada de informação sobre assuntos dos mais diversos. E a gente está escutando ou a gente está ouvindo? Porque se a gente escutar, aquilo faz parte de nós. Aquilo não faz parte de nós. Se a gente escutar, aquilo vai entrar por aqui e vai sair por aqui. E a gente vai lá, sair ali fora e vai continuar no ritmo automatizado da nossa vida. Então a gente vai pegar aquilo tudo lá e vai fazer o quê? Botar de lado. Se a gente ouvir, se predispor a ouvir verdadeiramente tudo aquilo que a gente está recebendo de informação, o que a gente faz? A gente vai colocar isso em prática. A gente já vai começar a receber mais informações, porque uma delas é colocar em prática aquilo que você estuda, aquilo que você recebe. Não adianta você só receber teoria, você precisa praticar o que você teoriza, né? Que não é o Vasquez, coitadinho que morreu. Mas a gente tem que praticar. Então, se a gente não ouve nem essa informação que a gente precisa praticar, o que a gente pega de informação, como é que a gente vai fazer isso? Não tem como. Então, a gente precisa realmente praticar, a gente precisa colocar em ação tudo isso. A gente precisa colocar em ação tudo que a gente ouve. Tudo que a gente ouve. Tá bom? Então, aí ele limpa o nosso ouvidinho, nosso ouvido está limpo. Ele conseguiu limpar o nosso ouvido. E aí a gente consegue, então, começa a perceber que a gente pode ouvir. Que seu ouvido está limpo mesmo, você não vê nenhuma sujeirinha lá. Ele deu uma consertada, aquele bonequinho lá deu uma consertada no nosso ouvido para a gente ouvir, não para ficar só escutando, né? Então a gente vai perceber, se a gente começar realmente a ouvir, com ouvidos de ouvir, a gente vai perceber que cada situação que a gente passa por ela, a gente é capaz de ouvir realmente. Em casa, a gente pode passar a ouvir, ao invés de escutar. Eu sei que é difícil, eu sei que de vez em quando você chega em casa, eu também, e aí a gente não quer ouvir, aí você já chega, pisa dentro de casa, a pessoa já fala assim, mas você demorou, aí você já, escuta. Vira a chavinha, porque a gente tem duas chavinhas, escuta e ouve. Aí você vira a chavinha do escuta. Aí... Né? Né? Você não vai assimilar nada, porque você não quer, você virou a chave, eu estou escutando só, não quero ouvir. Né? Então em casa a gente precisa ouvir. Porque se a gente perceber e chegar e pisar em casa e a gente já chegar antes de entrar em casa e virar a chavinha do ouvir, quando você chegar em casa e a informação vier, por que você demorou tanto? E você já vai perceber que aquilo é uma pessoa precisando falar e se expressar. Aquela pessoa que está do seu lado, próxima a você, praticamente o tempo todo que você escolheu para ficar com você. E aquilo que parece ser um ruído, se você virar a chavinha para escutar, passa a ser um pedido de socorro às vezes, se você virar a chavinha para ouvir. Isso é que nós precisamos, né, perceber a diferença. Nós somos agraciados o tempo todo das nossas vidas com oportunidades de ouvir. E a gente às vezes só vira para o escutar e não ouve. Eu preciso tanto de você, por que você chegou tarde hoje? Mas já que você chegou agora, mesmo tarde, vamos sentar, vamos conversar, eu preciso me desabafar, ou não importa o que seja. E aí não é, né? É um pedido, né? É uma coisa que faz com que você se sinta melhor, com que você sinta o quê? Deus dentro de você. Nós todos podemos, nós temos essa capacidade, nós podemos sentir Deus em nós. Então faz com que nós sintamos realmente Deus dentro de nós. E nós, então,
passamos a perceber mais as coisas. E isso acontece no trabalho, a mesma coisa, no lazer, na rua, no centro espírita, para aqui, para onde a gente vem, né? É uma correria isso aqui, né? Ali fora, então, é uma doideira a gente parar para falar, não consegue falar e tal. E às vezes a pessoa para, gente, você está na correria, mas você está no centro espírita. Aqui é proibido a chavinha estar no escutar. Aqui é mandatório a chavinha estar no ouvir. Que se você estiver ali fora e a pessoa vem falar com você um bom dia e esse bom dia for... Não pode. Porque um bom dia é também um pedido de socorro, ou às vezes um bom dia é uma ajuda para você que está passando por um momento ruim. Então aqui dentro é mandatório, não tá. Entrou ali por aquela porta, chavinha de ouvir. Vamos botar esse ouvido para funcionar. Depois da palestra eu tenho ali um pessoal que vai distribuir cotonetes. Não, brincadeira. Em cada pessoa, além das situações, é a mesma coisa. Em cada pessoa é possível a gente ouvir. Cada uma delas também. É um amigo, é um desconhecido, é um adversário às vezes. Porque às vezes o adversário, o ataque do adversário, se a gente colocar a chavinha no ouvir, o ataque do adversário talvez esteja nos dando a oportunidade de aprender um pouco mais sobre nós mesmos. Ou até mesmo a oportunidade de começar a aprender a pensar sobre a situação e chegar ao perdão, talvez. I don't know. Tudo bem, são steps. Tá? A gente tem que lembrar que são passos que a gente vai dar. Não é de uma hora para outra. É muito cotonete. Tá? Para limpar isso aí. Às vezes um doente, às vezes um ignorante, às vezes uma criança, qualquer um que seja. Então nós temos essas oportunidades diariamente conosco, para que nós possamos ter os ouvidos de ouvir, não os de escutar. Então é simples, lição é simples. Parabólica, tá? Vamos lembrar, básico, hein? Não quero ninguém saindo daqui repetindo de ano mais. Parabólica, alguém chegou para você para falar parabólica, já me transformei na parabólica, tá? Ponto. E segundo, limpar o ouvido, né, gente? Chavinha. Tum. Virou a chavinha pro ouvir. Parabólica, chavinha. Chavinha, parabólica. Parabólica, chavinha. 2 passos. 2 passinhos que a gente pode fazer tranquilo. Então eu tenho certeza que a partir de hoje a gente vai tentar pelo menos virar parabólica e virar a chavinha pro ouvir. E não é muito difícil, né? Daqui a gente pode ficar falando horas e horas se a gente quiser sobre esses assuntos todos aqui. Mas a gente ainda tem para falar sobre os olhos de ver, né? A gente não pode esquecer dos olhos de ver. Então, sobre os olhos de ver, a gente vai ver que na simbologia, quando a gente fala de olho, ele é o órgão da percepção visual, como a gente viu lá. E ele é poderoso, né? Como o ouvido, ele é poderoso. E ele é, de modo natural e quase universal, o símbolo da percepção intelectual. E isso é uma verdade também. Então, o que a gente aprende ou a gente sabe quando a gente fala símbolo da percepção intelectual? Intelectual é a palavra. Intelectual é conhecimento, né? Intelecto. Aí a gente traz Platão, que dizia na filosofia que é o símbolo da captação do conhecimento. Então, na simbologia, a gente tem o símbolo da percepção intelectual e na filosofia a gente tem que ele é o símbolo da captação do conhecimento, que é o intelecto, né? Aí eu apresento a vocês um mito de Platão, que eu não sei se todos conhecem, que é o mito da caverna. Conhecem? Alguém conhece? Nem eu conhecia, por isso que é bom, porque a gente aprende, assim que é bom. O mito da caverna é o seguinte, tem uma passagem no livro A República, do filósofo Platão, como eu falei, e nessa alegoria ele coloca todos os homens que estão dentro de uma caverna voltados para uma parede, voltados para o fundo da caverna, e eles ficam sem ver absolutamente nada a não ser as suas próprias sombras e as sombras de elementos que são colocados lá à luz de uma fogueira que está atrás deles. E eles passam ali a vida toda. Muitas vezes eles nascem nessa caverna e passam ali a vida toda. Isso é na mitologia. Tá? Isso é uma alegoria. E aí vocês vão lembrar dessa alegoria daqui a pouquinho. Uma outra alegoria que vai fazer vai dar um clique. Um deles, então, que era denominado Filósofo, era o nome do rapazinho, ele vira-se e sai da caverna. Tiram as correntes deles, porque eles eram presos por correntes, eles não podiam sair da caverna. Aí eles tiram as correntes do filósofo e ele sai da caverna.
E ele sai em busca de luz, de uma luz diferente da fogueira. E a luz adquirida, então, chama-se visão, que era o nome dado. Que melhor traduzida significa, então, o conhecimento. Então, quando ele sai da caverna, ele vai em busca da visão, do conhecimento. E ao captar essa nova visão e esse novo conhecimento, ele se sente na obrigação de voltar e contar aos outros que existe alguma coisa diferente daquilo que eles ficam vendo o tempo todo. Volta até eles, e como ele não consegue se comunicar, ele não consegue ser entendido, ele nada mais pode fazer senão mentir para os outros e falar que não, que então é verdade, não existe nada, porque ninguém quer ouvir, ninguém quer saber. E o povo, os outros que estão dentro da caverna, falam para ele para parar de falar aquilo, porque senão eles vão matar ele ali. Então, olhos de ver e ouvidos de ouvir. Eu não sei se alguém já ouviu a fábula do peixinho, que é contada em André Luiz, né? No livro de André Luiz, que é no livro Libertação, inclusive. Não sei quem já leu. Mas é exatamente a mesma coisa. O peixinho está lá, vive lá, mas não está satisfeito, sai, encontra o oceano, volta para contar, avisa que aquilo lá vai dar, entendeu? Vai dar ruim, como diz o outro. Oi, pessoal, vai dar ruim aqui, não tem jeito, pessoal. Não, vai estar todo mundo lá tranquilo nos seus lugarzinhos, nas suas zonas de conforto, com os olhinhos de enxergar. Então isso aí é uma lenda muito interessante, ou seja, você enxerga ou você vê, né? As pessoas têm essa opção, você pode abrir os olhos de ver. A gente estava falando isso hoje ali na aula. A gente pode abrir os olhos de ver se a gente quiser, né? Então a gente precisa se libertar dessa nossa caverna, vamos dizer assim, né? A gente precisa se libertar e olhar à nossa volta com os olhos de ver, que são os olhos do espírito, que são os olhos da alma. E aí a gente tem que perceber a existência desses olhos da alma. Para perceber a existência desses olhos da alma, a gente precisa absorver a verdade de que nós somos espíritos. Então nós temos olhos de espírito, né? Então por que a gente não está usando os olhos do espírito, se a gente também é espírito? Porque nós somos espíritos e estamos na carne, não é? Então por que a gente usa só os olhos que nós estamos? Por que a gente não usa os nossos olhos que somos, como espíritos que somos? Por que a gente não abre, né, os olhos do espírito? Tanto esforço lá naquele primeiro slide que eu mostrei, de tanto músculo que você tem que mexer para abrir esse olho físico aqui. E os olhos da alma a gente não precisa. A gente não precisa de muito esforço, não precisa mexer muito músculo, não tem nada disso. Você pode até ver de olho fechado se você estiver usando os olhos do espírito. Porque a gente sabe que o espírito se emana, né? Ele se emana 360 graus, a gente enxerga como espírito por todos os poros, não é? Então a gente não precisa nem abrir o olho se a gente não quiser. Os olhos físicos, não precisa nem usar músculos. Se a gente for preguiçoso, não quer usar aqueles músculos todos, né? Se for eu, então, preguiça de usar aqueles músculos todos, vou ficar de olho fechado o resto da vida. A gente pode usar os olhos do espírito, não é? Mas a gente está sempre mais propenso a não prestar atenção nas coisas à nossa volta. Ou seja, estamos habituados a manter os olhos do espírito, os olhos de ver, fechados. Porque a gente está habituado a enxergar as coisas à nossa volta. Ou seja, enxergar é não ver. Não é? Enxergar é não ver. E aí a gente não vê nada, não vê ninguém, não vê as pessoas, não vê as situações. A mesma história dos ouvidos de ouvir. A gente não percebe, a gente não se permite. Dessa forma a gente não se permite as oportunidades que nos são colocadas à frente. Porque a gente não quer usar os olhos de ver, não é? E aí a gente abre esses olhos, porque os olhos, vocês perceberam, continuam fechados, né? Desde o início que a gente começou a falar. A gente abre esses olhos para ver ao nosso redor, a gente consegue abrir esses olhos. Algumas pessoas, alguns de nós, talvez consigamos sim abrir os olhos, algumas vezes, talvez poucas vezes. Dependendo das nossas escolhas também, porque a gente não abre os olhos para todo mundo, para ver todo mundo, né? A gente abre os olhos para ver algumas pessoas se a gente achar que vale a pena. Porque a gente é tão top de linha que a gente vai falar assim, esse aqui não vale a pena, esse aqui tudo bem, eu vou abrir um olho. Vou ver com um olho só esse aqui, que esse aqui ainda vale a pena. Às vezes a gente faz isso. Porque a gente se acha realmente, né,
É orgulho, né? Não tem jeito, a gente tá muito arraigado em nós, e são exatamente essas coisas, entre elas o orgulho e o egoísmo, que a gente está aqui para aprender, a gente está aqui para estudar, a gente está aqui para melhorar, a gente está aqui para se livrar. E olhos e ouvidos são duas ferramentas que a gente pode usar para se livrar, porque eles nos permitem ouvir e ver outras pessoas além de nós. E isso faz com que a gente aprenda muito, se a gente se permitir. E voltamos então à empatia, porque quando você olha uma pessoa e vê com seus olhos do espírito a verdadeira situação que aquela pessoa se encontra, você vê, você não enxerga, você vê o espírito que está precisando ali de ajuda. Você se coloca no lugar daquele espírito. E de novo você pode viver aquela experiência de alguma forma que vai servir para a sua caminhada evolutiva para sempre. Porque uma vez vivida a experiência, não tem quem tire isso de nós. Se a gente só escutar ou enxergar, não é nada, não vai ficar na nossa cabeça, na nossa mente, na nossa consciência. Então, olhar com olhos de ver e ouvir, né, com os ouvidos de ouvir, faz parte da ampliação da nossa percepção, faz parte da ampliação da nossa consciência, faz parte da busca desse conhecimento, porque cada experiência que a gente se permita viver através do próximo é conhecimento adquirido, é sair do mito da caverna, é parar de olhar a própria sombra. Então a gente precisa se permitir também que os espíritos superiores, como no ouvir, conversem conosco através do olhar. Mostrem para nós o que nós precisamos ver. Porque se a gente não quiser ver, ele vai mostrar para o vizinho que está querendo ver, porque você só quer enxergar. Quando você resolver abrir o olho, eu volto aí. Você me chama aí, falou? Manda um texto aí que eu volto. Porque eles também não podem perder o tempo deles com quem não quer aprender. Não é? Nós é que temos que abrir os olhos, nós é que temos que fazer por onde. Então a gente tem que se permitir a todas essas coisas aí, não tem como a gente fugir. E a gente está enxergando, a gente está vendo, a gente está fazendo o quê? O olhinho continua fechado, né? Como é que a gente vai trabalhar isso em nós? Estamos também, como falamos lá atrás nos ouvidos de ouvir, colocando em prática as lições que nós estamos vendo e vivenciando, porque a cada dia nós vemos e vivenciamos experiências também com os olhos. Tem uma situação que eu acho que eu ouvi numa palestra que eu estava... As referências são tantas que a gente vai buscar, né, que eu já não lembro mais qual era a palestra. Mas a pessoa estava falando exatamente sobre um caso que deve acontecer assim, aos milhares, e com certeza acontece com várias pessoas. Eles estavam fazendo um trabalho de caridade, né, chamada sopa fraterna, alguma coisa assim, e estavam lá distribuindo, né, de noite lá para os homeless, isso no Brasil, né? Estavam lá distribuindo e tal, e aí eles perceberam que num determinado momento, quando eles estavam se aproximando das pessoas, parou um rapaz, uma pessoa com uma moto, ficou ali parado olhando para eles, e eles ficaram meio assim, né? Falaram assim, e agora, quem é, né? Polícia? É assaltante? É o quê? O que vai acontecer aqui agora, né? E aí, depois de uns 5 minutos, o rapaz desce da moto e vai falar com um deles que estava fazendo, né? Aí o rapaz chega lá e fala assim, você está me reconhecendo? Aí o cara fala assim, não estou te reconhecendo, desculpe, não sei quem você é. Eu estava aí mês passado, você me deu sopa no mês passado. E aí você falou para mim que eu podia sair dali. Você me deu a oportunidade de me expressar e para eu contar o que tinha acontecido comigo. E aí eu contei para você o que tinha acontecido comigo e você me ajudou então a sair dali e procurar um novo caminho. Que na verdade era uma situação específica, foi tirar novos documentos, tinha perdido documentos. Acontece muito com muita gente que vive na rua, né? Às vezes vai procurar um emprego, acaba o dinheiro, não acontece o emprego e a pessoa vai ficando, depois tem vergonha de voltar, não tem como voltar, tem vergonha de pedir ajuda e por aí vai, né? E aí o rapaz da moto falou isso, né? E aí hoje eu comprei essa moto com o dinheiro que eu consegui o emprego,
que você me permitiu porque eu consegui meu documento, que você me permitiu porque você imprimiu meus currículos. E eu pude distribuir. Tudo começou lá com ouvidos e olhos, né? Lá atrás. Porque não era só um trabalho de caridade para alimentar o corpo físico daqueles espíritos que estavam ali. Não. E isso a pessoa que dá a palestra deixou bem claro. Não é isso que a gente quer, né? A gente quer viver, a gente quer fazer a coisa acontecer. Nós queremos ser agentes transformadores das pessoas. A gente quer tocar as pessoas. A gente quer fazer com que as pessoas também adquiram olhos de ouvir e ouvido, olhos de ver e ouvidos de ouvir. Não basta eu somente ter os meus olhos de ver e ouvidos de ouvir. Eu quero fazer com que as pessoas tenham isso também. Por isso a gente tem que ter primeiro. Para que a gente seja capaz de, por exemplo, né, através do nosso exemplo, fazer com que os outros consigam também fazer esse movimento. É o agente incomodador que o espírita deve ser, que a gente fala. A gente tem que incomodar, a gente tem que ir lá e colocar uma interrogação na cabeça da pessoa. E a pessoa acordar, abrir os olhos. Então eu achei muito interessante, porque é exatamente isso, é você acionar na pessoa, né? Colocar em prática o que você aprende, o que nós aprendemos, colocar em prática aquilo que a gente lê, aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê, né? Então é acionar de forma contundente tudo aquilo que a gente recebe de informação. Não é? E o objetivo de ver? O objetivo de ver, o olho continua ali fechado, deve estar com conjuntivite, esse olho está todo seco, aquela remela ali, porque não abre aquele olho de jeito nenhum, de tanto que demora. O objetivo de ver verdadeiramente, com olhos de ver, que são os olhos do Espírito que a gente está falando, é perceber o outro e praticar o Evangelho através da prática do bem. Então, quando a gente fala de abrir os olhos do Espírito, dos olhos de ver e abrir os ouvidos de ouvir, a gente está falando nada mais, nada menos do que praticar a caridade, que é um passo fundamental para a gente poder exercitar tudo isso que a gente aprende. E aí eu volto a dizer, não precisa ser a caridade do dar o dinheiro, não é a caridade do dar o dinheiro, do dar a comida, não é a caridade autômata, né? Aquela coisa automatizada. Nós não somos robôs. E nós não precisamos nos automatizar para fazer de conta para nós mesmos que nós estamos ajudando, que nós estamos fazendo algo. E os olhos continuam fechados porque são olhos de enxergar, e os ouvidos continuam fechados porque são ouvidos de escutar. Não é. Praticar a caridade é muito simples, é muito fácil. Já começar por nós mesmos, porque você tem que praticar consigo mesmo, a gente tem que praticar conosco. E aí, a primeira coisa é nos permitirmos vivenciar essas coisas e escutarmos essas coisas e poder viver realmente. Então vamos ver e vamos ouvir e vamos vivenciar todas essas coisas. E aí nós estaremos sendo caridosos conosco. E aí se torna uma prática normal, porque eu faço comigo. E aí eu sou capaz de fazer com os outros. E aí não é automatizado, é natural. Faz parte da nossa vida como espírito, é natural. E aí é que está o grande lance, a grande descoberta. É você perceber que aquilo faz parte de você como naturalidade, como uma coisa que você vive sem perceber. Aí é que está o grande lance. E aí você ajuda e não percebe que está ajudando. Mas você tem certeza que está ajudando. Porque você não precisa mais perceber. Nenhum de nós precisa perceber a ajuda. Eu não quero resultado, eu só estou ajudando. Então eu não preciso perceber. Eu tenho que saber que eu estou ajudando. Não é? Então, em cada situação, nos olhos de ver, e o olho se abre, porque a gente aprende, e aquele olho bonito de ver, que são os olhos do Espírito, porque olhos do Espírito é assim, né? Bonito, né? O olho do Espírito é aquele olhinho assim, capenga, castanho, não, olhinho normal. Brincadeirinha. Mas a gente abre os olhos do Espírito, aquele olho azul maravilhoso de Rosana de Rosa, que parece 2 faróis, né? Não, mas são todos os nossos olhos, porque são os olhos do nosso espírito que não tem cor. São os olhos do nosso espírito que simplesmente não é isso que nós estamos aqui. São os olhos do nosso espírito que são todas as nossas experiências que nós carregamos, que nós passamos por elas por tantas encarnações. São os olhos e ouvidos
do nosso espírito que carregam todas as nossas raças, todas as nossas cores, todas as nossas crenças. Por isso que nós temos que passar sempre por todas as coisas e todas as situações e nos permitirmos passar por elas, não ter medo de passar por elas, porque são elas que vão permitir com que os nossos olhos enxerguem mais, vejam mais, permitir com que os nossos ouvidos ouçam mais. Então, quanto mais experiências, melhor para nós, né? Então, lá também, em cada situação, a gente pode ver coisas. Em casa, no trabalho, no lazer, no centro, em cada pessoa, de novo, como eu falei, diante de um amigo desconhecido, diante de um adversário, do doente, do ignorante, da criança, igualzinho. Porque nós vamos estar enxergando, nós vamos estar vendo com os olhos do Espírito as pessoas verdadeiramente como elas são e as situações pelas quais nós queremos. Nós não devemos mais, nós queremos, porque uma vez os olhos abertos, nós queremos passar por elas. Porque nós queremos vivenciar aquilo tudo. Porque nós queremos conhecimento, nós queremos luz. E isso só vem se a gente se permitir, se a gente se abrir os olhos e abrir os ouvidos, não é? Então o que a gente está fazendo de prático, né, para despertar nos outros os ouvidos de ouvir? Aí eu coloquei essa figura porque eu acho que tudo começa lá de pequenininho. Porque todo o exercício começa de cedo. É a melhor maneira de você conseguir, né, de todos nós conseguirmos ser direcionados. E esse cedo que está ali, né, que é a figura do bebê, é o cedo do espírito. E para o espírito nunca é tarde. Porque o espírito é imortal. Então o cedo para o espírito, para a gente começar a fazer alguma coisa para despertar nos outros os ouvidos de ouvir, é agora. É agora. Porque para nós não tem tempo. Para nós espíritos não existe o nosso tempo. Nós somos bebês engatinhando na evolução. Então tem sim um espírito mentor ou alguém que gosta muito de nós que está sussurrando nos nossos ouvidos tudo que a gente pode fazer, tudo que a gente pode querer fazer. E se a gente não abrir os ouvidos para ouvir, a gente vai escutar o quê? Não vai adiantar, não vai entender nada. Então nunca é tarde, porque não tem tempo. O espírito é imortal. A gente pode começar. Então a gente tem que pensar, nós estamos fazendo alguma coisa pelos outros, para despertar nos outros também essa vontade de ouvir? Assim como nós queremos despertar em nós? Boa pergunta, né? E o que a gente está fazendo para despertar nos outros os olhos de ver? Porque a gente também tem que cuidar dos outros para despertar neles, como a gente falou, a vontade de abrir os olhos para ver as coisas verdadeiramente como elas são, para abrir os olhos do espírito. A gente tem também que ter essa vontade. É muito importante. Nós somos todos oftalmologistas e otorrinolaringologistas, gente. Nós cuidamos, sim. Nós cuidamos da garganta do próximo, dos ouvidos do próximo, dos olhos do próximo. Nós temos que cuidar. Nós temos que cuidar. É uma obrigação espiritual. Respeitando a vontade de cada um? Sim. Respeitando o tempo de cada um? Sim. Mas o tempo certo vai chegar. Vai ser chegada a hora. Jesus não é conhecido universalmente como o médico das almas? Por que vocês acham que ele tem essa conotação e esse nome de médico das almas? Porque ele cuida de tudo em nós. Tudo. Porque ele cuida da nossa alma. E é isso que a gente tem que fazer. E a gente só está hoje pedindo para ser oftalmologista do próximo e otorrino do próximo, que a gente pode cuidar um pouquinho do próximo, através, melhor coisa, do nosso exemplo. Então a gente cuida da gente e esse exemplo reflete lá fora, né? E o que é que a gente está fazendo então para despertar em nós esses ouvidos de ouvir, esses olhos de ver? O tempo todo eu coloquei ali para vocês, não sei se passou imperceptível, o tempo todo você tem aqui esse íconezinho aqui, em todos os slides, que é o coração.
Então, para a gente aprender dessa forma mais fácil, é só usar o coração. É só ouvir com o coração. É só ver com o coração. É colocar o coração antes de qualquer raciocínio, não é? É isso que importa. Outro dia nós estávamos conversando sobre alguma coisa, era numa reunião mediúnica, e uma das pessoas falou assim, mas é muito simples você dialogar para você conseguir tocar o espírito. É só você conversar com ele com o seu coração nas suas mãos. E é isso que é fácil, é isso que a gente tem que fazer. Quando nós encontrarmos com alguém, conversa com o coração na mão. Olha com o coração na mão. Hoje, quando a gente chegar em casa, a gente vai para o espelho. Olha para você mesmo com o coração na mão. Conversa consigo mesmo com o coração na mão. Porque assim a gente vai se entregar, né? Então eu trouxe um texto rápido, longo, porém rápido, só para a gente pensar, que quando o homem se coloca na posição de ver e ouvir, não é de enxergar e nem de escutar, é ver e ouvir, sem pré-julgamentos ou preconceitos, ele começa então a perceber as coisas todas de um modo global, universal. Transcende a fragmentação dos conceitos e passa a pensar e agir então como um espírito imortal. Ok? Começa a ver as coisas como elas são na realidade, pois o conhecimento da verdade o libertará do erro. Conscientiza-se de que todos somos irmãos em Cristo e não há necessidade nenhuma de estigmatização, de preconceito, de separação, de subjugação. Também não precisa ir à procura das respostas em outros lugares ou em outras pessoas, pois tudo está dentro dele, latente, e nós só temos que se permitir desenvolver essas coisas. Antes de terminar, eu fiquei na dúvida se eu ia colocar um videozinho ou não na palestra, mas é super simples, super rápido, porque eu achei muito interessante. Não sei se alguém já viu, mas eu vou colocar ele rapidinho e depois eu vou dar uma explicação. Eu achei muito interessante esse vídeo, porque Van Gogh foi é considerado um dos maiores pintores, né, daquela época. Ele é considerado um dos gênios da pintura. Realmente um dos melhores em suas obras, 800 e tantas pinturas que talvez ele tenha, que foram pintadas em somente 10 anos, no espaço de só 10 anos. Mas ele era um homem atormentado, ele era um homem com muitas dores, depressões, ele bebia muito, ele tinha vícios, ele vivia nas drogas, ele era realmente uma pessoa muito difícil, né? E só ficou conhecido realmente. Ele era tão atormentado que no final da vida ele se suicidou, entre outras coisas. Ele se suicidou com um tiro no peito. E ele só ficou conhecido e a sua fama começou a crescer depois do suicídio dele. Até então as obras dele não valiam nada, não significavam nada. Ninguém conseguia olhar para as obras com olhos de ver. E ninguém conseguia ouvir Van Gogh nas suas lamentações com ouvidos de ouvir. Então ele não se dava valor, tanto que tirou a própria vida, né? E então eu achei interessante porque depois ele vem no futuro, porque é o do Doctor Who. Eu achei muito interessante porque ele traz Van Gogh para a atualidade e coloca ele ali e pergunta a alguém qual é a opinião. E o cara descreve Van Gogh como uma pessoa mais maravilhosa e fantástica e geniosa da face da Terra no mundo da arte, né? E aí vocês veem o resultado, a emoção dele, que ele não se olhava com olhos de ver. E uma outra pessoa completamente desconhecida de uma outra época conseguia enxergar tudo que ele realmente conseguia ver, tudo que Van Gogh foi através das pinturas de Van Gogh. Então não pode ser tão difícil assim, né? A gente exercitar isso de alguma forma, porque até numa pintura você consegue às vezes captar, né, as coisas que você realmente necessita ver, nós todos, né? Ver e ouvir. Então, os nossos ouvidos a partir de agora talvez consigam ouvir melhor e não somente escutar aquele ruído, né, que a gente conhece lá. E talvez os seus olhos a partir de agora consigam ver o que verdadeiramente tem nessa figura, se vocês forçarem. Mas se não conseguirem também, não se preocupem, ela está na internet e vocês podem colocar no monitor de vocês
assim como eu fiz até que eu conseguisse enxergar, durante alguns momentos, alguns minutos, algumas horas talvez, dependendo, mas se você conseguir descobrir exatamente o seu ponto de transformação do seu olhar, você vai conseguir ver o que tem nessa figura, que nada mais é do que dois corações que estão aí. Eu tenho que contar o segredo, senão vocês iam ficar, me matar no final da palestra. Muito obrigado a todos vocês, um prazer gigantesco estar aqui mais uma vez.